Boa tarde a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2025. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. Durante a apresentação, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escreva sua pergunta. Caso prefira usar o microfone para perguntar, basta nos avisar por mensagem e enviaremos uma solicitação para ativar o seu microfone. Ressaltamos que as informações contidas nessa apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras do BR Partners constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da companhia e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje, contamos com as presenças dos executivos da companhia Ricardo Lacerda, CEO, José Flávio Ramos, CFO, Marcelo Costa, Managing Director e Head de Treasury Sales and Structuring, Danilo Catarucci, Managing Director e Head de Mercados de Capitais, e Vinícius Carmona, Diretor de RI. Agora, passo a palavra ao Vinícius, que começará a apresentação. Boa tarde a todos e muito obrigado por participarem de nossa divulgação de resultados dos 9 primeiros meses de 2025. Começando no slide 2, pelos destaques financeiros, apuramos resultados sólidos nos 9 primeiros meses e no trimestre, com receita e lucro em patamares saudáveis, apesar da continuidade do cenário macro desafiador, com juros em patamares muito restritos e que impactam nossa atividade, como temos comentado durante todo esse período. A receita total atingiu 133 milhões no trimestre, uma redução de 4,3% na comparação trimestral e 15,5% na comparação anual. No acumulado 9 meses, a receita atingiu 400 milhões de reais, uma redução de 8,5%. A receita com clientes atingiu 100 milhões de reais no TRI, uma redução de 1,6% e de 20,5% no ano. No acumulado 9 meses, a receita reduziu 10,1%. O lucro líquido no trimestre totalizou 42 milhões de reais, uma redução de 6,6% no TRI e 15,8% no ano. No acumulado, o lucro atingiu 130 milhões de reais, uma redução de 13,9% em relação ao mesmo período do ano passado. O ROI no trimestre ficou em 20,9% e no acumulado do ano em 21,6%. Também gostaríamos de destacar novas premiações que ganhamos no período, em que fomos vencedores na categoria de melhor banco de investimento pela M&A Advisory, melhor área de mercado de capitais pela Euromoney, e vencedor da Leaders League na categoria M&A para o ano de 2024. Agora, passando para o slide 3, anunciamos o pagamento dos superdividendos, que será realizado no dia 26 de novembro. A gente optou por realizar o pagamento adicional de dividendos por estarmos com excesso de capital e retornando o valor excedente ao acionista, como a gente sempre faz, né? Sem atrapalhar a nossa estratégia de alocação do capital nas nossas operações. Estamos pagando R$ 1,02 por unit, totalizando 107 milhões de reais em dividendos. Com essa distribuição, o dividend yield anualizado do papel atingiu 13,9%. Gostaria de ressaltar aqui como o nosso business é, de fato, gerador de caixa e rentável. Observem que desde 2021, no nosso IPO, já distribuímos 661 milhões de reais em dividendos, mais do que os 400 milhões que a gente captou no IPO. Essa distribuição representou um payout médio anual de 86%.
a gente chegou a pagar R$ 6 com essa distribuição, né? R$ 6,30 por unit desde o IPO, e o nosso dividend yield nos últimos anos atingiu patamares iguais ou superiores à Selic, apesar de ser um ativo de renda variável. No slide 4, gostaria de colocar uma atenção especial ao trabalho que temos feito diariamente desde o nosso IPO, buscando melhorar a liquidez da nossa ação. Os últimos 4 anos têm sido extremamente difíceis para o mercado de ações no Brasil, vocês sabem bem. Mercado esse que perdeu muita competitividade, com juros nominais no país atingindo 15% ao ano. A gente observou uma migração massiva de recursos de equity para renda fixa no Brasil, sem contar o aumento da percepção de risco, né, com a questão fiscal brasileira, bem como outros temas no mercado internacional. De maneira sucinta, acho que todos vocês têm observado como tem sido difícil promover o mercado de ações aqui, mas a gente tem prosperado em tijolinho a tijolinho desenvolver nossa história no mercado de ações brasileiro. No primeiro gráfico, mostramos a evolução da nossa liquidez média a cada trimestre desde 2023, quando saímos de um patamar onde negociávamos ali menos de R$ 1 milhão por dia, para um patamar que estamos negociando na casa dos R$ 7 milhões. E isso, obviamente, não foi por acaso, né? A gente conseguiu destravar uma parte da liquidez com o follow-on no final de 2023, depois a gente cravou a nossa entrada no índice Small Cap e no IDIV, né, no índice de dividendos, e principalmente ali a partir do começo desse ano, de 2025, a gente começou a contar nossa história mundo afora e a gente tem conseguido trazer grandes investidores internacionais, bem como novos investidores locais que passaram a ter um conforto maior com os atuais níveis de liquidez para montar uma posição. Obviamente que a listagem na Nasdaq coroou essa estratégia de ampliação e diversificação da base acionária, e é um processo que só está no começo. No gráfico 2, a gente mostra em base 100, para o mesmo período, como a nossa liquidez relativa foi muito superior à do índice Small Cap, bem como do volume total negociado em bolsa. Nosso volume cresceu 739% nesse período, enquanto o índice Small Cap cresceu 65% e o volume total da bolsa caiu 11%. Isso é uma evidência de que nossa estratégia está funcionando. A gente continua acreditando no mercado de ações brasileiro e temos a convicção que a nossa liquidez ainda pode crescer substancialmente conforme esses juros comecem a cair a partir do ano que vem e volte algum fluxo aí para ações. No slide 5, apenas um update sobre a nossa listagem das ADRs. A gente ficou muito surpreso, pelo menos até agora, com o nível de liquidez do papel. Apesar de ser uma porção ainda pequena do nosso free float e um período curto para a gente ter uma análise mais concreta, a gente está bem empolgado com a criação do programa. A média negociada dos últimos 30 dias foi de $1,6 milhão e nos últimos 10 dias foi de $237 mil, negociando aí 21% e 3,9% do float diariamente, respectivamente. O início da listagem, obviamente, né, sempre costuma trazer uma liquidez excessiva, por isso que a liquidez aí no período de 30 dias ela ficou mais elevada. Nos gráficos à direita, a gente mostra a evolução da nossa estratégia de diversificação de investidores, e vocês podem notar que em dezembro de 22, a gente tinha apenas 1% do free float nas mãos de fundos internacionais, e a gente contava com 22 mil CPFs. Hoje, a gente tem 18% de estrangeiros na base e mais de 50 mil pessoas físicas. Então, claramente, a gente vem conseguindo, né, diversificar e ampliar a nossa base. No slide 6, esse slide queria chamar a atenção de extrema importância.
a gente está trazendo uma nova perspectiva para analisar como a gente tem conseguido diversificar as nossas receitas e reduzir a dependência de receitas mais cíclicas, principalmente a de M&A. Como a gente tem dito ao longo desse ano, estamos passando pelo pior ciclo de M&A dos últimos 5 anos e, como todos sabem, né, o M&A é tradicionalmente aqui o carro-chefe do nosso advisor. No gráfico abaixo, a gente mostra o crescimento das receitas dos últimos 5 anos, desde o pre-IPO, em base 100. Observem que, embora o investment banking tenha crescido 4% em todo o período, as receitas de negócios não cíclicos, ou seja, a somatória de mercado de capitais, tesouraria, gestão de patrimônio e as receitas de capital, cresceram 346% no período. Quando consideramos a receita total, né, todas as receitas da companhia, crescemos 145% no período. O CAGR de negócios não cíclicos ficou em 35% ao ano e do total de receitas ficou em 20%. Isso mostra como temos nos empenhado em desenvolver novas verticais e melhorar a qualidade de nossa receita com crescimento e rentabilidade em negócios não cíclicos. Mas lembrando que o IB continua sendo ainda a principal vertical da companhia e o M&A apresenta aí uma enorme capacidade de retomar o seu nível de atividade, contando aí com um macro, né, um cenário macroeconômico mais favorável. No slide 7, a receita com clientes continuou em patamares saudáveis, mas ainda sentindo os impactos desse ciclo de juros contracionista, principalmente do lado do investment bank. A receita com clientes atingiu 301 milhões de reais nos 9 meses 25, uma redução de 10% no período. A mensagem aqui importante é que as receitas com clientes continuam sendo preponderantes e representaram 75% da receita total. Passando para o slide 8, as receitas de investment banking e mercado de capitais. A receita atingiu 67 milhões de reais no trimestre, uma redução de 34% na comparação anual e de 18% no acumulado 9 meses. Esse foi o quarto trimestre consecutivo de redução dessas receitas, muito em função da tímida atividade de M&A ao longo desse ano, sendo esse, né, como eu disse agora há pouco, o pior ciclo de M&A dos últimos 5 anos da nossa história recente. No entanto, observamos uma mudança importante no mix dessa receita, né, que passou a ter uma contribuição significativa do mercado de capitais, bem como de Capital Solutions, né, a área que anteriormente a gente chamava de reestruturação, que ajudaram a compensar parte desse esfriamento no M&A. Agora, ainda sobre o M&A, é importante ressaltar que nos parece que o pior ficou para trás e a gente tem sentido um maior engajamento dos nossos mandatos que apontam para uma transição para um ciclo melhor, como eu comentei no início da apresentação. No slide 9, no primeiro gráfico mostramos as transações dos últimos 12 meses por setor econômico e tipo de assessoria. No setorial, serviços financeiros e telecom foram os setores mais ativos. No tipo de assessoria, mesmo em um momento desafiador para o M&A, conseguimos nos posicionar de forma bem assertiva por meio dos board services, um pilar que é sempre estratégico e que fortalece os relacionamentos nossos e nos apoia na entrada em novos clientes. Nas transações recentes, destacamos o nosso advisory, a RNI, no âmbito de sua OPA, o Board Service para a COSAN, no âmbito do aumento de capital, do Fairness Opinion ao Banese, no âmbito de formalização da distribuição de seguros com a MAG, o Board Service para um fundo do BTG em relação à venda da linha Ares para a Eneva, do Sell-Side M&A a Cover no âmbito de venda do stake a seus executivos, bem como a reestruturação da Ambipar na área de Capital Solutions.
No slide 10, mostramos a evolução das emissões do mercado de capitais, que continuam pujantes e com boas oportunidades de estruturações de dívida dentre diferentes instrumentos: CRIs, debêntures de infraestrutura, CRA e FDICs. O volume emitido no trimestre foi de 1,8 bilhão de reais, divididos em 8 transações. Nos 9 meses, mesmo com essa Selic média maior em relação a 2024, conseguimos até agora crescer o volume em 11%, atingindo 6,8 bilhões de reais. A gente até ficou positivamente surpreso com a performance do mercado de capitais brasileiro ao longo de 25, diante desses juros nominais de 15% e um juro real na casa dos 10%. A gente segue otimista quanto à continuidade do desenvolvimento do nosso DCM em 2026, com essa perspectiva de corte de juros. No slide 11, a performance de Treasury Sales e Structuring. A nossa tesouraria apurou um resultado bastante sólido no trimestre, com as receitas atingindo 29 milhões de reais e sendo o nosso segundo melhor trimestre da história da área. No período acumulado do ano, a área apresentou uma receita de 70 milhões de reais, um crescimento de 21% em relação a 2024. Temos conseguido cada vez mais fortalecer nossas atividades de flow, que é importante para a recorrência desse business. No trimestre, com a volatilidade dos mercados, a gente encontrou boas oportunidades para oferecer proteção ao balanço de nossos clientes. Além do que, o mercado de capitais brasileiro continuou pujante nesse terceiro TRI, o que possibilitou estruturarmos swaps de dívida a clientes recorrentes, como também conquistar novos clientes. Agora, só é importante mencionar que, apesar desse forte resultado que a gente apurou, a gente continua uma competição dura por preço com bancos incumbentes, principalmente em grandes empresas com baixo risco de crédito. No slide 12, as receitas com gestão de patrimônio, que atingiram 4 milhões de reais no trimestre e 11,3 milhões no acumulado do ano. O patrimônio sob gestão atingiu 5,9 bilhões de reais. Em relação ao Net New Money, a gente conseguiu adicionar 1,2 bilhão de reais em um ano, né, um crescimento de 25%. A gente segue confiante na nossa estratégia de crescimento e fortalecendo vínculos com potenciais clientes, né, que é sempre aí um relacionamento de longo prazo, né, tem um prazo maior para conversão. Quanto às receitas de capital, atingimos 33 milhões de reais no trimestre e nos 9 meses do ano a receita atingiu 99 milhões de reais, representando uma ligeira queda de 3% em relação ao ano passado, basicamente em função de menores spreads dessa nova safra do estoque de dívida. No slide 13, afirmamos mais uma vez a capacidade da companhia, né, em se adaptar a essas situações adversas e incertezas do mercado. Mesmo nesse cenário desafiador, a rentabilidade manteve-se acima de 20%, contando com total eficiência operacional. Atribuímos o resultado a uma combinação de resiliência das receitas com clientes, somado a uma disciplina no controle de custos da firma em todas as principais linhas das despesas. O lucro acumulado do ano atingiu 130,5 milhões de reais, com margem líquida de 33%. O índice de eficiência atingiu 46%, sendo um patamar até um pouco melhor que 2024. Importante mencionar aqui que a gente já bucou a maior parte das despesas one-off, né, com a listagem na Nasdaq nesse terceiro trimestre. Em relação ao índice de remuneração, atingiu 23,8%, refletindo o menor provisionamento de bônus com o esfriamento aí das atividades de M&A. Em mais um período, observamos o ROI acima da Selic média, atingindo 21,6% no acumulado do ano. Em relação às receitas por MD, tivemos uma leve queda considerando os últimos 12 meses findos em setembro, em relação ao mesmo período do ano passado.
No slide 14, a evolução do nosso patrimônio líquido e funding. O PL atingiu 810 milhões de reais, contando com o crescimento do PL do banco. Quanto ao funding, o saldo atingiu 5,2 bi e o duration do passivo ficou em 736 dias. Tanto o saldo, né, esse saldo é bem suficiente para a gente seguir com a evolução do nosso warehouse de securities e produtos de tesouraria. E por fim, no slide 15, a evolução do Basileia, a alavancagem e a evolução do warehousing de securities. Durante esse trimestre, o warehousing atingiu 3,6 bilhões de reais, levando a alavancagem ali para 3,4 vezes, e o índice de Basileia ficou em 20,4%. Bom, era isso que gostaríamos de apresentar, e agora a gente agradece aí vocês e estamos aqui à disposição para o Q&A. Muito obrigado. Agora, começaremos a sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escreva sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Nossa primeira pergunta é do Pedro Leduc, do Itaú BBA. Pedro, por favor, pode seguir com a sua pergunta. Obrigado, boa tarde a todos. Parabéns aí pelo ano. Ia perguntar em DCM aqui, como vocês estão vendo o apetite de clientes para dentro dos seus diversos instrumentos, aqui, se os eventos recentes que a gente teve, alguns corporates, mudou o mercado, mudou o apetite aqui de compra. E aí também, se puder dividir com a gente como está o pipeline aí para esse restinho de ano e como vocês estão vendo o 26 se desenhar, né? Se deve ser um pouco mais aquecido no início ou ficaria para depois, enfim, um pouco da visão de vocês para o DCM, começando pelo apetite e depois para pipeline. Obrigado. Legal. Leduc, obrigado pela pergunta, pelas palavras. Vamos lá. Eu acho que para falar do apetite de investidor, a gente tem que segmentar, né? Eu acho que a parte de, vamos dizer, líquidos, né? Os fundos abertos, continua bastante intenso. Obviamente, recentemente aí você teve algumas notícias de mudanças de preços e tudo mais, mas de uma maneira geral, o mercado está bastante líquido, né? Está com bastante apetite, tem captado ou no mínimo mantido aí os passivos, vamos dizer assim, né? Os papéis mais estruturados, onde você tem deals menos líquidos, também você hoje está com uma profundidade muito maior do que você estava 2, 3 anos atrás, porque eu acho que é onde hoje você tem várias assets conseguindo captar, né? Então, dentro do mundo dos não incentivados, o mercado continua bom. Obviamente, uma outra volatilidade de precificação aqui e ali, mas de uma maneira geral, pelo menos para os nossos produtos, a gente tem conseguido ter uma boa aceitação. Em relação aos incentivados, você tem duas dinâmicas. As dinâmicas das debêntures incentivadas, né, pelos motivos que já foi bastante explorado nos jornais, e você tem o CRI, CRA e fundos, vamos dizer assim, de uma maneira geral. De uma maneira geral, os papéis linkados ao CDI têm tido bastante aceitação, né? Acho que todo mundo aí do segmento do mercado financeiro tem sofrido muito com essa diferença de juro real de curtíssimo prazo, né? Então, DI a 15 e AB, vamos dizer assim, de longo prazo, não estando próximo a isso. Então, a demanda tem o apetite maior dos investidores tem sido por papéis em CDI. Papéis em IPCA, eles têm também alguma profundidade, mas não na mesma velocidade que os outros papéis. Importante mencionar que a dinâmica de distribuição nossa é diferente, vamos dizer assim, do varejo comum, porque a gente acaba trabalhando com papéis com um pouco menos líquidos e um pouco mais spread, né? Então, de uma maneira geral, assim, não temos sentido muito contaminação
pelos eventos de crédito recente, até para ser justo, né? Alguns deles já estava no preço, vamos dizer assim, né? Então, um dos nomes já era algo que não tinha muito, vamos dizer assim, profundidade em mercado de capitais, o outro já estava vindo se deteriorando há muito tempo. Então é óbvio que um ou outro machucaram, mas foi muito diferente da crise que a gente teve em 2023. Então, não acho que isso afetou de certa forma a dinâmica do mercado. É óbvio que esses solavancos eles ajustam aí o preço, né, e a forma de precificar as operações, mas não foi algo que mudou estruturalmente o mercado. Em relação à Pipe, continua bom, né, continua forte. Na verdade, o que a gente encontrou aí foi no terceiro TRI, muita empresa esperando para conseguir para tomar as decisões, né, de dívida e tudo mais. Nesse quarto TRI a gente percebe um mercado bastante aquecido aí, principalmente com essas mudanças de curto prazo, né, de tributação e tudo mais, muita gente correndo atrás aí de funding e de tudo mais para poder virar o ano. Então, o mercado continua bom. Obrigado, hein? Sucesso. Imagina. Obrigado. A nossa próxima pergunta é do Thiago Paura, do PTG. Opa, pessoal, boa tarde, tudo bem? Obrigado pela oportunidade aqui de fazer pergunta. Eu tenho duas do nosso lado aqui, se eu puder. A primeira é para pegar um pouquinho aí das perspectivas de sales and trading, né, na cabeça de vocês. O trimestre, o ano como um todo, eles foi muito positivo aí para essa vertical especificamente, que acabou até compensando esse desempenho um pouquinho mais fraco do IB, do M&A. Então, a ideia é só tentar pegar um pouquinho de cor aí de vocês do que dá para esperar para esse segmento aqui, tanto no curto prazo quanto olhando lá para 2026. E a segunda, se eu puder fazer, é um update geral aí da evolução da franquia de Wealth, né? Vocês também divulgaram bons números da vertical no TRI, né? Tem um crescimento importante tanto de portfólio assessorado, captação bem forte também, mesmo sendo uma franquia ainda em estágio inicial. Só para entender aqui se essa evolução de vocês ela tem sido em linha com o que vocês esperavam, o que vocês imaginavam lá no início, ou se tem alguma coisa que dá para dar uma acelerada aí nesse ritmo, caso esteja aquém das expectativas, né? Acho que é só isso do meu lado. Obrigado. Bom, Thiago, obrigado aí pela pergunta. Acho que aqui falando sobre o business aqui da tesouraria, né? De fato, assim, a gente está tendo um ano bom, né? E eu gosto até de frisar bastante aqui nos calls que a gente tem que olhar essa área sempre assim pelo filme e não pela fotografia, né? Então você vê que assim tem várias variáveis que são levadas em consideração aqui trimestre a trimestre. Então a gente gosta muito de olhar aqui no acumulado do ano, dos últimos 12 meses, né? E quando você vê o acumulado do ano, a gente está crescendo aí 20%, né? Um resultado forte. E eu acho que isso tem sido fruto de um trabalho que a gente vem fazendo desde o IPO, né, em aumentar também a nossa base de clientes, que é uma carteira que eu acho que ainda, apesar dela ter crescido bastante em relação a antes do IPO, a gente ainda tem bastante potencial de crescimento, né? Mas, como eu te falei, existem várias variáveis que a gente está sempre olhando, então, assim, ter mais cliente é sinônimo da gente ter mais oportunidade, mas a gente também tem questões de mercado, de volatilidade, né? Então, por exemplo, esse terceiro trimestre foi um trimestre que a gente viu um pouco mais um pouco não, né? Bastante volatilidade com essas questões aí de guerra tarifária, né? Então, isso comparado ao segundo trimestre trouxe um pouco mais de dinamismo aí e de oportunidades nas operações que a gente chama as operações de flow, né, mais recorrente, e a gente também teve um mercado de capitais bom, aquecido, né? E então, assim, a gente tem trabalhado com a perspectiva de nessas janelas de médio prazo a gente continuar crescendo o business, né? Eu venho comentando e o Vinícius comentou aqui no speech, né, que a gente também assim é um mercado que está bastante competitivo, né? Então a gente tem visto aí alguns bancos, na nossa opinião,
fazendo operações com spreads que muitas vezes não remuneram o capital, né? Então, a gente tem sido bem seletivo nesse sentido de sempre ter essa disciplina sobre a nossa utilização de capital, né? Então, a nossa expectativa é que a gente vá crescendo nesse passo, né? Olhando bem, é um business de risco de crédito, né? Então, a gente também olha muito por esse ângulo. Então, a perspectiva é boa, né? Como o Danilo falou, a parte de mercado de capitais, de uma forma geral, continua aquecida. A gente tem visto, inclusive, nessas operações de mercado de capitais que têm saído com spreads muito baixos, né? Tem muitos casos de empresas que a gente faz aqui, swap, que são empresas de grande porte, empresas captando aí praticamente B-1, né? E isso é um incentivo a mais para as empresas fazerem já ali um swap para CDI e não ficarem expostos a esse risco de inflação, né? Então, a gente, apesar de ano que vem ser um ano mais complexo do ponto de vista de eleição, a gente continua achando que vai continuar tendo volatilidade. A gente tem aqui um pipe comercial de trazer mais clientes para a base, também deve ser um ano de volatilidade, né? Então, a gente continua muito otimista aqui, olhando sempre em janelas mais longas, né? Thiago, com referência à Wells, eu vou começar a responder de trás para frente. O negócio está caminhando, né, está crescendo conforme o que a gente tinha planejado, né? A gente está sempre olhando oportunidades de acelerar o crescimento, né? Uma vez que a gente está fazendo isso aqui desde o começo organicamente. Tem algumas oportunidades de cross-sell que, com a melhora do mercado, principalmente essa expectativa que a gente tem de uma melhora do mercado no mundo de IB, principalmente no M&A, também trazer um fluxo de dinheiro novo, né? E são piscinas novas, né? Quando você vende uma empresa, esse é um dinheiro novo que entra para o mercado, né? Quando você vai brigar com os nossos concorrentes, a piscina é a mesma, aí é o jogo de rouba-monte. E na parte estratégica, a gente está sempre olhando oportunidades de acelerar o nosso crescimento, mas trazendo para a BR Partners pessoas ou times que vou dizer assim, casam como uma luva com o nosso negócio, né? A gente é um bicho meio diferente. Então, aqui o time que a gente trouxe caiu muito bem aqui com todo o nosso negócio, dentro do partnership, na sociedade, e isso é muito importante para a gente, manter essa tradição. Então, a gente está de olho, estamos conversando, estamos satisfeitos com o que a gente tem produzido até agora. Como você disse, é um business novo, e estamos chegando lá. Daqui a pouco a gente começa a ter alguma relevância nesse mercado. Maravilha, pessoal. Muito obrigado aí. Sucesso mais uma vez. Nós que agradecemos. Lembramos que, para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escreva sua pergunta. Caso prefira usar o microfone para perguntar, basta nos avisar por mensagem e enviaremos uma solicitação para ativar seu microfone. A nossa próxima pergunta é do Matheus Guimarães, da XP. Boa tarde, pessoal. Obrigado aí pela oportunidade de fazer pergunta e parabéns pelos resultados. Acho que na apresentação o Vinícius mencionou aí o gráfico, né, que vocês mostram esse maior crescimento dessas receitas em negócios não cíclicos, né? Essa semana a gente teve Copom aí e acho que começa a ter alguma preocupação de um eventual atraso nesse início desse ciclo de corte de juros aqui no Brasil, né? Como é que dá para a gente imaginar, caso esse atraso aconteça? Nosso time aqui já está vendo março, né? Então, não sei se é a mesma cabeça de vocês, mas caso esse atraso se confirme, como é que fica aí? O que dá para esperar para 2026, dado que esse nível de juros acaba sendo restritivo para a atividade do mercado de capitais, né? Não, Matheus, eu acho que é uma ótima pergunta, né? Vou começar falando aqui um pouco do lado geral e também um pouco de IB, depois Danilo e José Flávio completam. Eu acho que a sua colocação na pergunta é extremamente correta e nos preocupa também, né?
A gente viu ao longo dos últimos trimestres uma melhora substancial no pipeline, tanto de M&A quanto também de mercado de capitais, antecipando aí uma potencial redução de juros e também muito em função do início do ciclo de redução nos Estados Unidos. Mas para que esses pipelines se materializem da forma que a gente espera em 2026, a gente precisa realmente caminhar para um ambiente de juros reais mais baixo, né? Então, é muito difícil, digamos assim, responder sua pergunta com alguma coisa direcional nesse momento, porque ela está mudando constantemente. Então, eu acho que o que nos anima é o fato do pipeline, né, das transações que a gente tem em gestação ter melhorado substancialmente, mas, por um outro lado, a gente fica nesse impasse aí de quando que efetivamente vai começar essa redução de juros para que o mercado possa voltar. Então, estamos nesse compasso de espera aí, acho que a visão que a gente tem é semelhante à sua. Obviamente, eu tenho uma percepção pelo lado da saúde das empresas e da taxa de juros que o governo precisa encontrar um jeito de começar esse ciclo de redução rapidamente, né? Olhando assim, menos pela questão fiscal, macroeconômica, e mais pela questão do ambiente de negócios e da saúde do setor corporativo, eu acho que é extremamente necessário que a gente possa iniciar esse ciclo de redução o mais rápido possível. Só adicionando a fala do Ricardo, Matheus, eu acho que também, assim, nós estamos indo para o terceiro ano de Selic nesses níveis, vamos dizer assim, né? Vamos dizer, desde a perspectiva de subida, agora na perspectiva de descida. Então, vamos dizer, todas as empresas já ajustaram os modelos, o CAPEX e tudo mais para a nova realidade. Então, assim, dado que ano que vem é um ano de eleição, vamos dizer assim, né? Então tem várias empresas aí que devem antecipar ou se programar melhor, se planejar melhor para as necessidades de caixa de curto prazo. Então, a expectativa é de que vai ter aí um primeiro semestre ainda bom, né? Assim como provavelmente esse quarto tri, em função disso, né? Em função essa queda de juros que o Ricardo colocou, as perspectivas que não são tão otimistas assim, então tudo que eles têm de necessidade de capital de giro, de rolagem e tudo mais, as empresas a gente já percebe elas se movimentando e se planejando aí para conseguir sair de qualquer tipo de risco de cauda que possa existir. E olhando um pouco pelo lado aí do crédito, né, como a gente vê as coisas aqui, obviamente a gente vem acompanhando, monitorando toda a nossa base de clientes e estando em contato com eles, analisando números e tudo mais, e aí buscando sempre os winners em todos os movimentos, né? A gente trabalha com a nata aí dos emissores em todos os sentidos, então são operações bem estruturadas, bem securitizadas, mas estamos sempre aí, como diz o meu mineiresco, ouvido no trilho aí para não ter nenhuma surpresa desagradável. Maravilha, pessoal, muito obrigado. A nossa próxima pergunta é do Marcelo Mizrahi, do Bradesco BBI. Olá, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Primeiro, parabéns pelos resultados e até pela decisão do dividendo, né? Acho que talvez era esperado e acho que reforça aí uma visão de vocês bem criteriosa. Uma boa parte das minhas perguntas foi resolvida, né, sobre essa perspectiva de mercado de capitais. Acho que tem muita dúvida realmente com essa questão da volatilidade, né, dos mercados, principalmente nos títulos de crédito privado, os impactos disso para o mercado. Alguns players têm comentado que alguma coisa pode escorregar para o ano que vem e tal. Só, talvez assim, já falando bastante sobre isso, só queria comentar se vocês veem se a gente separar entre M&A, IB, DCM, algum dos três negócios vocês veem numa situação mais devagar, ou seja, mais lenta, por conta dessa volatilidade ou não? Esse momento forte que a gente teve no terceiro trimestre, setembro, deveria então realmente continuar no quarto tri, talvez aí que nem vocês falaram no primeiro semestre do ano que vem mesmo. Eu acho que, Marcelo, obrigado pela pergunta e pela participação. Eu diria que
essa volatilidade não chegou num nível ainda de afetar, digamos assim, a construção do pipeline, o interesse dos clientes e dos investidores pelas diferentes transações, tanto na parte de IB, mercado de capitais, quanto na parte de tesouraria. Acho que tesouraria, nesse momento, está um pouco mais aquecido em função aí do número forte de emissões, né, e conseguindo, digamos assim, converter com uma taxa de sucesso bastante grande. Mercado de capitais também. E IB, eu sinto que nesse momento houve um aumento significativo do pipeline, um entusiasmo, digamos assim, pela retomada de transações e novas transações, mas obviamente que o IB, como o ciclo das transações é muito maior, acaba ficando um pouco mais suscetível a essa questão da volatilidade, né? Então, acho que, de uma certa maneira, nesses últimos 18 meses aí, a gente aprendeu a conviver com esse alto nível de volatilidade, de incerteza. O mercado, de uma certa forma, se adaptou a isso, né? Eu esperava, particularmente com minha experiência aí de mais de 30 anos nesse mercado, eu esperava que fosse ser bem pior, né? Quando começou essa Selic a abrir acima de 5, acima de 6, acima de 7, acima de 8 juro real. Mas o mercado tem sido bastante resiliente, né? Então, nesse momento exato, eu acho que a nossa expectativa para os próximos trimestres é de continuidade nessas diferentes áreas e com uma perspectiva de melhora com um certo otimismo. Uma melhora, assim, temos um otimismo bastante cauteloso, mas em função da melhora do pipeline, acho que a gente consegue enxergar aí uma pequena melhora. Sobre dividendos, queria perguntar assim, olhando para frente, né, para trás, assim, existia um excesso, né, de dividendos e que acabou sendo dando, né, esse fôlego para que vocês fizessem essa antecipação e tal. Para frente, vocês pensam em ter uma política mais definida, assim, de dividendos, algo mais estável, com base na expectativa de geração de retorno para frente? Obrigado. Sim, a gente tem expectativa de, olhando para frente, ter essa distribuição de dividendos aí por volta de 60% a 65% dos nossos resultados, né? Com isso, é mais do que suficiente a gente repor aí o capital que a gente acabou distribuindo tanto o ano passado quanto esse ano, um pouco em função também das questões tributárias dos nossos acionistas. A gente é muito sensível a isso, né? Então, qualquer excesso de capital nesse ambiente que nós estamos vivendo, a nossa visão é que ele serve melhor o bolso do acionista do que a companhia. A gente consegue se adaptar aqui, né? Mas eu diria que, olhando para frente, com a previsão de um mercado mais estável e mantendo o nosso nível de rentabilidade, a gente vai estacionar esses dividendos aí por volta de 65% do resultado. Beleza, obrigado, pessoal. Obrigado. Lembramos que para fazer perguntas, basta clicar no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escrever a sua pergunta. Caso prefira usar o microfone para perguntar, basta nos avisar por mensagem e enviaremos uma solicitação para ativar o seu microfone. A nossa próxima pergunta é do Brian Flores, do Citi. Pessoal, boa tarde, obrigado aí pela oportunidade. Eu queria começar talvez pedindo para vocês compartilharem um pouco do sentimento ao Brasil e a no seu case. Eu sei que vocês fizeram aquela dual listagem lá e vocês tiveram também The Roadshow, então se vocês puderem compartilhar como que vocês percebem, estão sendo enxergados desde fora, que sei que parece que foi positivamente, né, vendo a recomposição e também o aumento de liquidez. Acho que seria bem interessante também se vocês puderem compartilhar isso. E também eu queria perguntar uma coisa sobre investimentos. Uma coisa que a gente está percebendo de forma geral entre os grandes bancos aqui no Brasil é a necessidade de investir recorrentemente em tecnologia. E aí, olhando o modelo de negócio de vocês, eu sei que a principal vantagem que vocês têm é o capital humano, mas também certamente vocês não vão querer ficar atrás em termos de tecnologia e capacidade. Então, como que a gente deveria pensar nessa linha daqui para frente, olhando que vocês estão num ponto super eficiente também
recentemente. Obrigado. Ok, obrigado, Brian, pela pergunta. Primeiro, em relação à questão do nosso acesso aos investidores nos Estados Unidos, como eu expliquei anteriormente, né, a nossa lógica de buscar a listagem na Nasdaq foi tentar acessar um pool maior de investidores focados em small caps financials que a gente encontra nos Estados Unidos, cujo trabalho é investir em companhias com o nosso perfil ao redor do mundo. Então, a gente buscou um perfil de investidor menos focado na geografia de Brasil, né, menos atento a questões aí macroeconômicas e questões do país em si, e mais focado na história. E acho que a gente tem tido um bom resultado, né? A gente já começa a ver alguns desses investidores entrando na nossa base, a gente vê que a nossa participação do capital estrangeiro aumentou de 1% ali perto do IPO para perto de 20% hoje. Então, a gente está muito satisfeito com isso. Em relação à percepção geral que a gente sentiu sobre o Brasil, eu acho que houve uma certa melhora, mas muito em função de considerar que o Brasil está barato, né? Então, a gente ouviu isso de muitos investidores, né? Agora vai ter um ciclo de redução de juros nos Estados Unidos, a Bolsa americana está muito cara, no Brasil a gente consegue investir em companhias de qualidade, por múltiplos de earnings que ainda estão em single digits, o que realmente eu acho que aguçou muito o interesse desses investidores. Eu não acho que existe, digamos assim, uma visão muito mais otimista em relação ao macro brasileiro ou à questão fiscal. Eu acho que, para ser bem franco, acho que os investidores se cansaram um pouco dessa dinâmica e estão menos focados nisso, né? Mas no âmbito que nos diz respeito aqui, a gente vê sim um interesse grande de investidores estrangeiros que, quando comparam a nossa história, o potencial de crescimento, né, a entrega de um ROI acima de 20%, de um crescimento de top line acima de 20%, ao longo de um período bastante extenso, aí nos últimos 15 anos a gente tem conseguido entregar isso, e eles comparam o múltiplo que a gente negocia em relação aos players internacionais. Eu acho que houve um interesse substancial e a gente acredita muito nessa tese. Em relação à questão dos investimentos em tecnologia, eu acho que, em termos gerais, a gente tem sim feito bastante investimento. Vou deixar o José Flávio completar isso, mas tanto na parte de segurança, né, com todos os eventos que a gente viu acontecerem recentemente no mercado, que chocaram todos nós e preocuparam a todos nós, a gente tem feito, digamos assim, bastante investimento para poder internalizar várias coisas e poder reduzir risco, quanto também na questão dos diferentes businesses e na nossa plataforma digital, né? Então, acho que essa é uma realidade. Obviamente, é um custo que, para uma empresa como a gente, onde o capital humano ainda é mais importante, não são números, digamos assim, astronômicos, mas são números que começam já a ficar relevantes aí quando a gente olha como um percentual da nossa receita, né? Zé, não sei se você quer acrescentar alguma coisa. A gente divide mais ou menos o regulatório, né, que é o que a gente tem que estar fazendo todo o tempo, né, ajustando todos os nossos sistemas e a tudo que vem de novo, desde da 4966, por exemplo, a internalização do PSTI, como o Ricardo falou agora, a gente usava um provedor externo para conexão com o Banco Central, a gente acabou de internalizar, dado a proibição de emissões de TED PIX acima de R$15 mil, né, quanto o lado da experiência do cliente, né, que é a plataforma digital, que a gente continua trabalhando, e obviamente isso tudo compete entre si, né, não dá para encher de gente aqui, então a gente vai evoluindo à medida que as necessidades vão aparecendo, né, então focado nas áreas principalmente de wealth, né, que tem um contato com o cliente, pessoas físicas e famílias maior, como tesouraria e mercado de capitais, e, obviamente, a parte regulatória, que é onde a gente está sempre correndo atrás, aí, porque sempre tem gente nova, pedido novo, cadastro, a gente vai melhorando tudo aqui ao longo do tempo. Então, a área de tecnologia não para e
um número que era pequenininho no passado, agora ele não é grande ainda comparado com todos os outros bancos, né? Dado a nossa característica, mas é um lugar que a gente está pondo bastante esforço, e só reforçando o que o Ricardo falou, né? A área de segurança da informação para nós é fundamental, e a gente tem posto bastante dinheiro e inteligência aí para não correr nenhum risco dos que a gente viu acontecendo aí com bancos que nem eram bancos, né? Com empresas que eram administradoras de FDICs e tudo mais. Então, esse é o cuidado que nós estamos tomando e investindo bastante por aí. Se eu puder só fazer um complemento aqui, acho que você comentou bem, Brian, na relação né, nós somos uma empresa fundamentalmente focada em pessoas, mas a gente também tem visto como a tecnologia, principalmente ali a inteligência artificial, também está nos ajudando no dia a dia, né? Então, a gente está vendo aí um ganho de produtividade nas áreas. Por exemplo, quando você precisa fazer uma tradução de um documento, ou quando você está fazendo due diligence de algum processo, você ter essas ferramentas, né, que trazem um nível de informação precisa e que muitas vezes eram, né, processos ou etapas manuais que a gente gastava muito tempo fazendo pesquisa, etc. Então, acho que isso também, para todas as nossas áreas de negócio, a gente tem usado a inteligência artificial de forma segura, né? De forma, inclusive, muito orientada aqui dentro, para a gente ganhar produtividade. Tá ótimo, pessoal. Obrigado. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. E agora gostaríamos de passar a palavra para as considerações finais da companhia. Não, a gente queria apenas agradecer aí mais uma vez, né, a participação de todos aqui no nosso call de resultados. A gente continua bastante satisfeito aí com o andamento dos nossos negócios, como colocado anteriormente, mesmo ainda num momento bastante difícil do nosso principal negócio, a gente tem conseguido mostrar uma sequência bastante relevante de crescimento, tanto de receita quanto manutenção da rentabilidade, e também com o pagamento de dividendos aí, que ajustados pela tributação, tem ficado muito acima da Selic, né? Então, continuamos num ambiente de altíssima volatilidade, de incerteza, mas de uma certa forma a gente tem conseguido performar mesmo nesse ambiente um pouco mais adverso, e estamos aí também um pouco mais otimistas, né, cautelosamente otimistas, que a gente pode ter uma melhora desse cenário macro aí, para ajudar os nossos negócios nos próximos trimestres. Então, mais uma vez, obrigado a todos e estamos à disposição. A videoconferência de resultados referentes ao terceiro trimestre de 2025 do BR Partners está encerrada. A área de relações com investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigado aos participantes e tenha uma boa tarde.